para que a gente não pegue alguém desavisado, pode ser que alguém não tenha grande familiaridade com o Sudário de Turim. Então vamos do início. O que é o Santo Sudário e por que ele é conhecido como Sudário de Turim? Padre Guido e Corcione, o senhor fica à vontade, um começa, outro complementa, do jeito que o senhor quiser conduzir a nossa conversa, tá bom? Então vamos do início. O que é o Santo Sudário e por que ele se chama também Sudário de Turim? Certo, Diácono Eric, quando se fala do Santo Sudário, temos que chegar aos tempos de Jesus, quando diante de uma pessoa, digamos assim, morta, havia toda uma sequência de um rito antes da sepultura. Na verdade, no caso específico de Jesus, quem era condenado a morrer na cruz perdia este direito. Certo. Foi somente um tal, citado com o nome de José de Arimateia, que solicitou a Pilatos de abrir uma exceção. Pilatos, responsável pela morte de Jesus, que estava cheio de remorso e de consciência, abriu esta exceção. Mas temos que considerar um fator importante. A lei proibia a exposição de cadáveres no dia de festivo. Certo. E o dia começava às 18 horas da tarde. Portanto, naquela sexta-feira, que nós hoje chamamos de Santa, às 6 horas da tarde iniciava o sábado. E era proibido expor os cadáveres. Por isso, Pilatos mandou quebrar as pernas dos três para que, perdendo o sangue, morressem asfixiados em pouquíssimos instantes. Certo. Na verdade, Jesus já estava morto. Os outros dois tiveram as pernas quebradas, mas de Jesus não, porque Jesus tinha sido também flagelado, já tinha perdido muito sangue antes, né? Agora, tudo aconteceu às pressas. Tiveram que lavar sumariamente assim o corpo de Jesus, pegaram este lençol, o nome de sudário, o lençol, uma peça só, certo, que cobria o corpo dos pés até a cabeça e da cabeça até os pés, para dar uma digna sepultura, mas lutando contra o tempo. Por que digo este pormenor? Porque é aí que nós entendemos, né, doutor Antônio, o que aconteceu na madrugada do domingo, quando as piedosas mulheres chegaram lá no túmulo para, não digo embalsamar, mas fazer todo aquele ritual, e encontraram inclusive o túmulo aberto e o corpo de Jesus não estava mais. Certo. Portanto, tiveram que sepultar, digamos assim, Jesus dentro de uma gruta. Não existiam os cemitérios, como nós chamamos hoje. Eram lugares cavados nas rochas e colocaram uma pedra na frente e pronto, ficavam lá os cadáveres, né? Tudo lutando contra o tempo, porque se aproximava o dia festivo. Agora, quando chegaram as mulheres e chegaram os apóstolos, notaram que o corpo de Jesus não estava mais, mas o sudário estava lá. E, inclusive, até dobrado, fala o evangelista Marcos, né? Outros não falam que estava dobrado. Há uma pequena divergência na exposição dos 4 evangelistas, mas o sudário que cobriu o corpo de Jesus estava lá. E é exatamente este sudário que hoje nós admiramos e meditamos diante do que ele nos representa, porque tem tudo para dizer que se trata de um homem que foi colocado na cruz, que sofreu todas as características da paixão de Jesus e, portanto, não ficamos absolutamente satisfeitos no sentido de dizer já sabemos tudo, não. Pelo contrário, os estudos, né, as análises, as pesquisas e também, usamos a palavra clara, as meditações que se fazem diante desta imagem despertam muita comoção e novas descobertas também da ciência, mas, sobretudo, alimenta mesmo a nossa fé. Corcione, primeiro eu queria que o gentileza explicasse para a gente por que ele é conhecido como Sudário de Turim, e um breve resumo dos lugares que percorreu esse tecido até chegar a Turim. Bom, em primeiro lugar, primeira coisa, eu gostaria, depois dessa explanação linda do Padre Guido, é importante saber que a própria lei proibia a envoltura de panos nos cadáveres condenados à morte. Certo.
A esses era reservado um só pano. Na época, quando morriam, eles envolviam em muitos panos, tantos quantos fossem a riqueza do morto. Certo. Quer dizer, quanto mais panos, mais nobre. Ó, Lázaro era rico e ele levou alguns minutos para sair. Isso está no Evangelho, é muito claro isso. Lázaro, sai daí. Ele levou alguns minutos, porque ele estava se desfazendo de todos aqueles panos que ele tinha envolvido no seu corpo. Certo. Por sorte, Jesus só teve um. Pilatos, com remorso, autorizou que se colocasse ou um pano de linho, porque era para ter um pano qualquer, mas Pilatos autorizou que fosse de linho. Tanto certo. que Nicodemos e José de Arimateia passaram por um processo sério com o Sinédrio, porque usaram linho, que não podiam ter usado linho, entendi, mas usaram linho por aquiescências de Pôncio Pilatos. Mas, tudo isso. O sudário sai de Jerusalém no ano 30 da nossa era. Ele, logo depois da morte de Jesus, ele sai, ele vai para a cidade de Edessa. Por quê? Ele é uma mortalha. Edessa é a atual Turquia, isso, hoje em dia. Ele é uma mortalha. E a mortalha, para o povo judeu, ele é considerado impuro. Ele não poderia ter nada. Judeu nenhum, ele se torna impuro quando ele toca em alguma coisa morta. Certo. Então, imagina ele ter lá uma mortalha que, presume-se, tinha até uma imagem gravada, tudo que não podia para o judeu. Então, certo, alguém achou por bem retirar o sudário de Jerusalém. Edessa tinha um rei, chamava-se Abigar V. E esse rei tinha um problema sério, ele era leproso. O Abigar V sabia que em Israel tinha lá um cidadão que, entre outras coisas, curava leprosos. E o que ele faz? Ele manda dois discípulos, dois súditos dele, irem para Jerusalém para levar Jesus para Edessa, para que o intuito dele maior era o quê? Que ele venha para cá e cure a minha lepra. Entendi. Quando o súdito, Adaí, chamava um dos súditos de Adaí, ou Tadei, um dos súditos do Abigar V, ele chega em Jerusalém, Jesus já estava morto. Ele vai procurar, ele vai onde se encontravam os apóstolos e começa a procurar, e alguém tem a brilhante ideia: vamos entregar o sudário ou o pano, a mortalha, para que vá para Edessa. Aliás, o próprio sudário já foi chamado também, no seu nome diretamente, é um tecido de Edessa também, não já? Isso, já, ele virou o tecido de Edessa. Por quê? E o que eles fizeram? Eles dobraram aquele pano. O sudário tem 4,36 m de largura, certo, ou 4,41 m por 1,13 m de largura. 4,36 m ou 4,41 m de comprimento por 1,13 m de largura. Eles dobraram a parte de maneira que ficasse a parte de trás atrás, a parte da frente na frente. Se você me permitir, pois não, eu tenho até aqui uma maneira para a gente poder ilustrar isso melhor. O sudário seria mais ou menos isso. Tá certo. Então, eles fizeram assim, certo, assim, e dobraram em 8 vezes no final, de modo que daquela imagem só aparecesse a face. Por quê? Eles não podiam, ainda que fosse dar para um pagão, eles não podiam dar uma mortalha, ela não seria bem vista. Então, certo, como a história já havia dito que Jesus suou sangue, que as mulheres foram lá e secaram o rosto de Jesus enquanto ele carregava a cruz, mandaram para Edessa a toalha ou pano, o lenço que secou o rosto de Jesus. E ele passou a ser conhecido por Mandilhão, em francês, o grande lenço. Certo. Ele chega, isso está no livro de Eusébio de Cesareia, o livro da história da igreja. Certo. Ele chega em Edessa. Eusébio de Cesareia diz no livro, escrito no século I, que é um dos padres da igreja, né, Padre Guido? Um membro da patrística, né? É uma das maiores autoridades da história da igreja. E Eusébio de Cesareia diz, no seu livro número 1, no primeiro capítulo, que ao chegar o Mandilhão em Edessa, uma luz muito forte teria emanado do tecido. E imediatamente o Abigar V ficou curado da lepra dele.
Quer dizer, Jesus pessoalmente não esteve lá. Não, mas curou a lepra do Abigar Quito, que era o que ele queria. Entendi. O Abigar Quito imediatamente manda fazer uma moldura de ouro para esse tecido e ele permanece em Edessa. Eu acho que o Padre Guido sabe melhor do que eu, que a primeira igreja católica do mundo não está em Jerusalém, está em Edessa, está na Turquia. É justamente uma capela que foi construída para abrigar essa face. Só um parênteses aqui, Padre Guido. Na Turquia, é tão citado também nas cartas de Paulo, conhecido como Ásia Menor, é isso? Desse mesmo que a gente está falando, né? Ásia Menor. Naquela época era chamada de Ásia Menor, nós chamamos hoje de Turquia. Entendi. E foi a primeira terra de evangelização quando Jesus, momentos antes de subir para o céu, mandou os apóstolos no mundo inteiro. A imagem edessena, né, como ficou conhecida, ela começaram ali, os próprios súditos do Abigar, vendo o que tinha, eles começaram a divulgar, a difundir o cristianismo. E o cristianismo cresceu muito em Edessa por causa disso. Certo. Mas o Abigar morreu, subiu ao trono um filho dele chamado Mahanu VI. Mahanu VI era completamente pirado. Ele, antes do Sudário chegar em Edessa, valia tudo, era festa, era farra, era tudo. Depois que chegou, começaram a pregar, olha, isso não pode, isso dificulta, isso tem problema. E o Mahanu VI falou, quer saber, eu não quero mais saber dessa história de ser cristão, não está legal aqui, viu? E ele começou a perseguir os então cristãos de lá. Alguém foi lá com medo de que sumisse a relíquia, retira o sudário do alto da capela e coloca num nicho na entrada da cidade. Certo. Lá ficou por 300 anos. Depois de 300 anos, Edessa é um lugar, até hoje, muito passível de terremotos. Certo. Depois de 300 anos, teve uma chuva muito grande, uma enchente muito grande, um terremoto muito forte que praticamente destruiu Edessa. Constantino manda reconstruir Edessa. E quando ele reconstrói Edessa, eles encontram num nicho, nos muros da antiga cidade, eles encontram o sudário. Eles encontram o mandilhão. Já na era de Constantino, então. Já na era de Constantino, quer dizer, que era cristão. Porque Constantino já tinha o sentimento cristão. Depois de 300 anos que ele ficou lá. O sudário fica em Edessa até... Ele é tirado de Edessa e vai para Constantinopla. Constantinopla não podia acreditar que eles tinham todas as relíquias, eles tinham pedaços de cruzes, eles tinham cravos, eles tinham... Nossa, tinha um pedaço de cruz que dava para construir umas 1.500 cruzes, mas eles não tinham a principal relíquia que tinha do cristianismo, que era a face, o sudário de Turim, ou o mandilhão, que estava em Edessa. Lembrando Constantinopla, atual Istambul. E isso, eles mandam cercar Edessa e retiram de lá o sudário. Certo. Retiram de lá o mandilhão. E o mandilhão entra em Constantinopla. Quando ele chega em Constantinopla, ele é adorado por uma população enorme que seguiu em procissão até ele ir para a Catedral de Hagia Sofia. Na Catedral de Hagia Sofia, o sudário é venerado pelos filhos do imperador. Um deles chamava-se Constantino Porfirogênitos, que fica horas na frente da face. Quando ele sai de lá, perguntam para ele, o que você viu? Ele disse, eu vi uma imagem aquierópita, não feita por mãos humanas. Essa é uma vera ícone, uma verdadeira semelhança. E o que é interessante, vera ícone, verdadeira semelhança. Se juntar as duas palavras, Verônica, que entra para a história como aquela que criou a face de Jesus no exercício piedoso da Via Sacra. Isso. Na sexta estação, Diácono Eri, nós contemplamos esta mulher, Verônica, né?
que não está gravado, registrado na paixão de Jesus, mas entrou como forma de devoção popular de alguém que teve compaixão e enxugou o rosto de Jesus. Mas ainda que faz parte da piedade popular, não seria demais forçar a barra se a lenda não tivesse vindo, por exemplo, dessa história que... Não, o nome veio dessa história. O nome certamente. As mulheres ajudavam, davam água, não só para Jesus, mas principalmente para Jesus. Mas o nome tem relação com o sudário. Aí o nome que o Constantino Porfirogênesis falou que era uma vera ícone, foi transformado em Verônica e a história resolveu colocar o nome daquela piedosa mulher de Verônica que veio desse pedaço. E não esqueçamos que o trabalho do imperador Constantino foi, digamos assim, solicitado pela mãe dele, que hoje é Santa Helena. Foi ela, inclusive, que exatamente no ano 314, 315, mandou fazer um trabalho para descobrir até os restos da cruz de Jesus. Sim, sim. E como aconteceu, como foi muito bem a citar, o milagre daquele imperador lá na Turquia. Exato. Quando se tratou de reconhecer a cruz de Jesus, aconteceu algo de semelhante. Temos duas versões, doutor Antônio Carlos. Uma versão católica que afirma que o bispo mandou fazer tipo de uma novena e mandou trazer uma pessoa muito doente, que quando o corpo tocou na cruz, ficou curada. Certo. Ao passo que a versão ortodoxa fala que trouxeram um morto. E este morto também recuperou a vida quando o corpo dele foi encostado à cruz de Jesus. Era a maneira que eles tinham para provar que aquela cruz que eles tinham achado realmente teria sido a cruz de Jesus. Claro, e por isso Santa Helena depois, à medida que o Império Romano se instalou com o seu filho sendo o imperador, boa parte dessas relíquias foram trazidas para Roma e estão lá até hoje. Sim, lá até hoje. Exato. E tem uma igreja, uma basílica chamada de Santa Cruz, em Jerusalém, onde estes restos da paixão e morte de Jesus podem ser vistos até no dia de hoje. Em Roma. Muito bem, mas vamos continuar a história que eu quero chegar em Turim. Vamos lá para chegar em Turim. Rapidinho. Vamos lá. Aí, o que acontece? O sudário fica em Constantinopla. Certo. Dessa maneira, sempre fechado. De repente, a Quarta Cruzada vai para Constantinopla para poder preservar Constantinopla, que estava falida. Ela era muito chique, muito bonita, pessoas de muitas posses, mas Constantinopla estava falida. Certo. E eles contratam a Quarta Cruzada justamente para resolver os problemas de Constantinopla. E dessa maneira, a Quarta Cruzada entra em Constantinopla, fica lá durante anos e o rei não pagou eles. Não pagou, e os cruzados nervosos, eles eram regidos por um comandante chamado Roberto de Clari, um ladrão. Ele, entre outras coisas, eles saqueiam Constantinopla. Certo. E, entre outras coisas, eles levam de Constantinopla o mandilhão sagrado. Esse mandilhão vai aparecer na França, de posse de uma família Charnay, ou Charnay. O seu cavaleiro principal, Geoffrey de Charnay, começa a expor o lenço. Mas ele é perseguido. A igreja não acreditava que aquilo fosse aquilo que era. Certo. E ele fica preocupado com aquilo que ele ia fazer. Ele estava sem dinheiro. E nesse momento ele retira a moldura de ouro que envolvia a face para poder fazer uns trocados para ele. Ele queria construir uma igreja. Certo. Em Chambéry. Ele queria construir essa igreja, ele precisava de dinheiro, então ele tira a moldura de ouro. E quando ele tira a moldura de ouro, pela primeira vez na história, o sudário se abre e aparece por completo, por inteiro, isso em 1400 e qualquer coisa, 1452. Se não certo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para a câmera. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma réplica maior que a gente tem. Mas sim, isso é só para a gente ilustrar. Isso, dá aqui um take para a gente. Isso aqui, então, uma pequena réplica aqui do sudário para lembrar o quê? Que é um tecido único, né? Como o Padre Guido explicou no começo, Padre Guido? Cobrir as costas
e também à frente do corpo de um personagem aqui, que nós vamos conversar sobre esse personagem na sequência. Exato, mede 4,41 metros por 1,13 metros de largura. Sim. Bom, então a gente está aí no século XV já. Já no século XV. Estamos muito longe de Turim? Não, estamos bem perto. Não, estamos já na França agora. Estamos na França. Vamos chegar em Turim. Como é que foi parar em Turim? Uma coisa fantástica. Quando ele chega... Mas a família de Lirey tem problema, a família Charny tem problema. Um louco vai na capela e põe fogo na capela, em 1532. Foi o primeiro incêndio que abateu o sudário. Ah, bom, então a gente já estamos entrando na história propriamente. Primeiro, século XV. 1532. Que nós temos marcas até hoje no Santo Sudário por causa disso, né? Todas as marcas. As irmãs Clarissas de Chambéry, com muito carinho, serziram as marcas queimadas do sudário. Certo. Agora, o que é muito interessante, o sudário foi queimado de alto a baixo, porque ele estava dobrado e estava dentro de um relicário de prata. A prata derreteu e pingou uma gota dessa prata no tecido e fez um buraco enorme. E quando se abria a peça, esse buraco, ele era de alto a baixo do sudário, ele fez um estrago tremendo. Então, depois assim, nós vamos ver na nossa cópia. Isso, eu pedi assim, Corcione, daqui a pouco eu queria que o senhor fosse lá até a nossa réplica, Sim. e aí o senhor aponta pra gente o que é a queimadura, o que são as marcas, certo? As irmãs Clarissas serziram o sudário e alguém achou por bem, tinha que tirar o sudário de Chambéry, porque não podia ficar lá em Chambéry. A princesa de Savoia, princesa da Itália, do reino da Itália, ela vai e compra o sudário. E leva o sudário para a região onde eles tinham a sua casa, porque o reino da Itália não ficava sitiado na Itália, eles ficavam na França. Até que, na Itália, e isso o Padre Guido vai saber muito bem, a Itália foi acometida pela peste negra. E o arcebispo de Milão, Carlo Borromeu, hoje santo da terra do Padre Guido, hoje santo e padroeiro da Itália, ele fala: eu vou a Chambéry a pé, eu vou venerar o sudário lá. E alguém falou: mas padre, o senhor não vai conseguir, como é que o senhor vai atravessar os Alpes? Eu vou, se curar a peste negra, eu vou a pé. A peste negra foi curada. E alguém ficou com pena, falou: não, peraí, não vamos deixar ele ir de Milão a Chambéry a pé, atravessar os Alpes para chegar para ver o sudário. Não, aí a família real italiana traz o sudário para Turim. Certo. E é onde ele permanece até os dias de hoje. E não esqueçamos que Carlos Borromeu destacou-se como arcebispo por ter visitado pessoalmente todo o território da diocese, que até hoje, entre aspas, chega até na Suíça. Chega na Suíça. Ou seja, uma diocese muito grande. De Milão, exato. Então, Carlos Borromeu, na verdade, foi responsável indiretamente. Quando ele chega, ele sai de Milão e vai a pé a Turim. Quando ele chega em Turim, ele fica 6 horas na frente do sudário, agradecendo pela cura da peste negra. Olha e só. hoje ele é o padroeiro de Turim. Hoje ele é o padroeiro da Itália. Padroeiro da Itália. Uma vez que chegou em Turim, está lá até hoje. Permaneceu até hoje. Você sabe que a princesa, ela foi excomungada pela igreja francesa. Ela foi excomungada por ter tirado o sudário de Chambéry e levado para Turim. E Turim é onde tem o palácio, tem até hoje o Palácio Real de Turim, onde ficava a família real italiana, que eles passavam algum tempo lá e algum tempo em Algarve. Certo. Mas o sudário permanece em Turim até hoje. Antes disso, quando ele esteve em Constantinopla, o sudário passou, nas épocas ruins, ele passou em mãos dos cavaleiros templários, que eram os grandes curadores de todos os tesouros que tinha na terra. Alguém deixou o sudário com a ordem dos templários, ele fica durante anos de posse dos templários, e os templários, muitos dos templários tinham as suas feições semelhantes à feição do homem do sudário.
eles se deixavam crescer a barba e o cabelo, de maneira que eles se parecessem ao homem do Quer sudário. dizer, tamanha influência que é... A influência que o sudário fez. Padre, daqui a pouco a gente vai entrar propriamente dito, né, nos detalhes do sudário, uma série de riquezas que a gente tem. Lembrando que a gente tem essa réplica aqui que a gente vai mostrar alguns detalhes durante a nossa conversa da réplica que temos aqui do Santo Sudário nos nossos estúdios. Mas assim, está lá em Turim. Basta chegar qualquer época do ano, qualquer dia lá em Turim, na catedral, que a gente vai poder ver o Santo Sudário? Não, Diácono Eri, não é bem assim. A exposição do Santo Sudário não respeita, digamos, o desejo das pessoas. É claro que gostaríamos todos, né, mesmo de uma maneira virtual, estar lá na frente desta exposição, ou ostensione, como é chamado a língua oficial. Ostensione, exato. A Igreja prefere um outro critério, por exemplo, num jubileu, o jubileu ordinário, o jubileu da misericórdia, por exemplo, né? Ou outras datas importantes na história da Igreja. Foi exposta, por exemplo, no aniversário da primeira fotografia de Secondo Pia. Secondo Pia, que foi o primeiro fotógrafo, inclusive em Turim, Diácono Eri, que a menos de 1 quilômetro da catedral, onde está o Santo Sudário, tem um museu do Santo Sudário. Se alguém estiver em Turim, gente, eu vou para lá, na rua San Domingos Savio, número 28. Lembro até o pormenor. Via San Domenico 28. Exato, uma visita que merece mesmo, Diácono Eri, porque tem até a máquina fotográfica original. Não exagero, fazendo um tamanho desse, assim, enorme, parece como um cubo, e que foi usado para ter aquela imagem que nós todos contemplamos. Só um parênteses rapidinho, que o senhor citou a rua São Domingos Sávio, porque em Turim também foi cenário de um outro episódio bonito relacionado a São Domingos Sávio, um outro grande santo que viveu em Turim. Estão falando do... De São João Bosco também, né? São João Bosco, exatamente. Né? Então, que era sudarista. Ele era devoto do sudário. Bom, eu disse que daqui a pouquinho a gente vai entrar propriamente dito ali nos detalhes do sudário. O Corcione vai lá próximo aqui aos nossos estúdios, aqui ao lado onde a gente está conversando, para mostrar alguns detalhes. Mas assim, só para ficar bem claro, quando foi que aconteceu essa primeira foto? Em que época? 1898. 1898. Foi a grande... o reino da Itália queria se mostrar para o mundo como muito próspero. Então ele faz a virada do século, ele faz a grande exposição de Turim. O que Turim representava para o mundo? Turim representava para o mundo tudo aquilo, as feiras, era uma das principais cidades do mundo. Inclusive, Turim naquela época era a capital da Itália. A capital da Itália, aquela Itália da época. Certo. Hoje é Roma, mas a primeira capital foi Turim, porque era a sede do governo. O rei vivia em Turim. Exato, o rei Vítor Emanuel II, né, que era de lá. Como é que é o nome do fotógrafo mesmo? Secondo Pia. Advogado. Olha lá, colega do senhor. O advogado vai se meter com o sudário, dar essas coisas. Pois é, a gente percebe, né? A gente percebe a paixão, né? Bom, então ele foi a primeira vez que o sudário foi fotografado. Sim. E a notícia escorreu o mundo. Segundo Pia, ele faz é importante a gente dizer que o sudário, ele é naturalmente um negativo fotográfico. Tudo que é claro no original é escuro no sudário, tudo que é escuro no sudário é claro no original. O que é lado direito é lado direito, o que é lado esquerdo é lado esquerdo. Ele não é uma imagem, ele é uma imagem invertida, ele não é uma imagem televisada, que você vê ao contrário. Você vê o lado direito no lado direito, o lado esquerdo no lado esquerdo. Ele é negativo. Entendi, como se fosse um negativo de uma fotografia. Isso. Segundo Pia vai e tira a fotografia do sudário, depois de uma briga enorme que ele teve para conseguir tirar aquela fotografia, ele tira a primeira fotografia do sudário e vai revelar. Quando ele revela a chapa do sudário, da fotografia do sudário, ele recebe nas suas mãos, depois de passar nos líquidos, ele recebe nas suas mãos o negativo de um negativo. Então ele vê a imagem positiva do sudário. E segundo Pia escreve no livro dele, que o Padre Guido viu também no Museu do Sudário, ele está escrito: depois de 19 séculos eu sou o primeiro ser humano que estou vendo
Jesus Cristo. Que interessante. É um negócio fantástico, o negativo do negativo. Olha, o Segundo Pia foi brutalizado por causa dessa foto que ele tirou. Mas essa foto que deu origem a todos os estudos científicos que fizeram pelo sudário. Em 1902, cientistas já começaram a estudar o sudário. O sudário foi apresentado, a fotografia do Segundo Pia foi apresentado como prova da existência de Jesus. Certo. Olha, Jesus existiu, e levaram isso para Sorbonne. Querer provar em Sorbonne que Jesus existiu. Olha, foi uma loucura as coisas que aconteceram no decorrer disso. Em 1904, novas pesquisas científicas em cima do sudário. E isso vai até 1933. A primeira exposição do século XX que nós tivemos conhecimento foi em 1933. Em 1933, então a primeira vez que o século XX viu. 300 mil pessoas foram para Turim para poder ver o sudário. Entre essas 300 mil pessoas estava um médico catedrático da Universidade de São José, em Paris. Chamava-se Pierre Barbet. Pierre Barbet falou, vou desmascarar isso aí. E passou 20 anos tentando desmascarar o sudário. E quando ele morreu, foi o maior sudarista da história que se teve conhecimento, Pierre Barbet, o catedrático, o médico. Olha só. Que prova que o sudário é autêntico, que ele prova através da medicina que jamais poderia ter sido uma falsificação. Pierre Barbet escreve um livro, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, que eu recomendo. Esse livro não existe. Aliás, parece que ele foi reeditado. É um livro que todos deveriam ler, que é maravilhoso, são maravilhosos os trabalhos que o Pierre Barbet fez em cima das cópias do sudário. Eles não tinham acesso a próprio tecido, eles trabalhavam em cima das fotografias tiradas primeiro por Segundo Pia e depois por um assistente do Segundo Pia, chamado Giuseppe Henry, que tem até hoje na Via Garibaldi, ele tem o estúdio do Giuseppe Henry, que são dos netos dele, estão lá até hoje, no mesmo lugar. Ele tira a primeira foto colorida do sudário, isso em 1933. E com base nessas fotografias que a ciência passa a estudar o sudário. Estamos conversando sobre tudo que diz respeito ao Santo Sudário, esse tecido que ao longo dos séculos já muitas paixões foram levantadas por causa dele, muitas brigas, mas também muitas conversões, muitas bênçãos de Deus foram derramadas, como a gente já começou a falar no bloco anterior, né? A gente vai continuar a nossa conversa e vamos começar esse bloco perguntando, Padre Guido, obviamente o relato dos evangelhos e também a arte sacra ao longo dos séculos, a gente pode perceber o tamanho da crueldade que Jesus sofreu, né, nas suas últimas horas antes de ser crucificado e até mesmo após a crucificação. Bom, o sudário nos dá indícios, né, desses sofrimentos, mas aquele tipo de condenação, Padre Guido, será que muitas pessoas como Jesus sofreram aquele tipo de condenação? Diácono Eric fez muito bem em citar os Santos Evangelhos, porque notamos que a história da paixão e morte de Jesus ocupa um lugar de grande destaque nos 4 evangelhos, né? Cada um com pormenores muito mais até interessantes e até amargos, no sentido que gostaria de repetir uma frase do Tertuliano, que ninguém conseguia olhar para uma pessoa condenada a morrer na cruz por muito tempo, porque despertava exatamente uma comoção fora do comum. Quando nós olhamos para o Santo Sudário, notamos que é um homem com barba, e a barba caprichada no estilo típico dos rabinos, dos judeus, né? E morto. Pode ser visto graças a uma impressão com muitas manchas de sangue por meio das feridas sobre o rosto, a cabeça, as mãos e o corpo.
também na frente e atrás do corpo, porque Jesus foi flagelado. A flagelação está gravada nos 4 evangelhos, e até com um pormenor, que está escrito num evangelho do 1º século, que os soldados encarregados da flagelação, a lei falava de 39 chicotadas, foram devidamente embriagados antes para perder a conta. Resultado, na imagem, na frente, no verso, no corpo de Jesus, nós notamos cerca de 120 chicotadas. Imaginamos, o homem não era poupado nem na sua dignidade, nem nas suas intimidades, inclusive até era colocado na cruz completamente nu. E ainda que apresente esta imagem seja um cadáver, não se registra, porém, nenhum resto de decomposição. E este pormenor, minha gente, é muito importante, porque se comprova que foi envolto de um corpo humano durante um breve período, ainda que suficiente para que se imprimisse esta imagem. E praticamente Jesus ressuscitou. Teremos a oportunidade de chegar até isso no nosso programa, para testemunhar, digamos assim, doutor, né? Se não é que é especialista no Santo Sudário, como o Santo Sudário seja até uma prova da gloriosa vitória de Cristo sobre a mesma morte. Portanto, foi por um período de pouco mais de 40 horas que Jesus ficou envolto neste lençol que hoje nós contemplamos e apreciamos. Os sinais, Corcione, do que os evangelhos narram dessa paixão, isso não há dúvida que esses sinais estão presentes no Santo Sudário. Sim. Uma coisa só para que a gente possa esclarecer. Jesus é condenado não inicialmente à crucifixão. Ele é condenado à flagelação. Certo. Pilatos achava que, dando uma boa surra naquele homem, o povo ia ficar satisfeito, ia acalmar e ia embora. Se aproximava a Páscoa, Pilatos saiu de Cesareia Marítima, que era o lugar onde ele morava, e foi passar aqueles dias de festa em Jerusalém. Certo. Muito a contragosto. Ele não tinha a menor vontade de ficar em Jerusalém com todas aquelas festas, ele não era ligado a isso. Certo. Mas ele tinha que ficar porque a autoridade romana tinha que se fazer presente. E é levado para o Pilatos um problema muito sério. Por quê? Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio. Só que o judeu não tinha o poder de vida e de morte sobre ninguém. Eles dependiam do Pilatos para que condenasse Jesus à morte. Pilatos vai e tenta condenar Jesus à morte. Ele olha e ainda ele vira para o povo, está no Evangelho. Eu não vejo crime nenhum nesse homem. Ele ainda pergunta, homem, seu povo quer te matar. O que você fez? Aquele pedaço maravilhoso. Vim para dar o testemunho da verdade. E Pilatos olha para ele e fala, e o que é a verdade? E ele não responde, porque não precisa, a verdade estava na frente do Pilatos naquele momento. Então, não havia necessidade de responder, mas ele não queria matar Jesus. A esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, vai no Pilatos e diz, Pôncio, não faz nada para esse homem, porque esse homem é bom. E ele vai e ele fala, não, eles querem ver sangue, eles querem ver circo, eu vou mandar flagelar esse homem. E manda flagelar. O que era a flagelação? A flagelação era aplicada. Primeiro, eles batiam com uma vara. Certo. Eles batiam bem, eles amarravam o criminoso num pelourinho, sem roupa, e batiam com uma vara seca, doía muito. E depois, e aí eu tenho só que completar um pouquinho do que o padre Guido falou. A lei mandava dar 39 flageladas. Aliás, a lei é muito clara, ela fala 40 menos 1. Tanto que os algozes, eles contavam de trás para frente. 40, 39, 38.
por mais bêbados que eles estivessem, eles não podiam afrontar a lei. Certo. O flagos é um instrumento semelhante a isso aqui, um pedaço de pau, Certo. com 3 tiras de couro e na ponta ou eles usavam um ossinho de carneiro, o osso do calcanhar do carneiro chamado tali, ou eles usavam esse chumbinho estriado. Qual era a função do flagros? Ele não doía só quando batia. Ele arrancava um pedaço da pele da pessoa que estava apanhando. O Mel Gibson, no filme A Paixão de Cristo, deixou isso bem claro. Muito claro. Ele demonstra sério. Mel Gibson a produção de Mel Gibson, ele faz o filme com base no sudário, Certo. com tudo que ele aprendeu na nossa academia. Isso aqui era tão ruim que a pessoa podia morrer se levasse mais do que 40 flageladas. Certo. Era terrível. E ele não foi condenado à morte por flagelação. Ele foi condenado à morte por crucifixão. Certo. Mas naquele momento ele era só flagelado. E alguém de repente fala, por que nós estamos batendo nesse homem? Fala, você não sabe? Esse aí é o rei dos judeus. E falou para o romano que estava batendo no rei dos judeus, era uma alegria para eles. Então começaram, mas um rei sem coroa, eles vão no resto de uma fogueira, porque faz frio, e eles têm lá um arbusto, são roseiras de Jericó, é uma planta chipófaga. Deixa eu segurar para o senhor para mostrar para a câmera aqui. Que infelizmente a nossa só sobrou um dos espinhos. Mas lembrando que aqui, esse que sobrou aqui é original. Original. Vegetação trazida de lá. Vem de Jericó. Então dá para ver o tamanho do espinho aqui. É. E, Padre Guido, será que foi uma coroa fininha só em volta da cabeça ou um pouco mais que isso? Foi um capacete de espinhos, não uma coroa. Quer né? dizer, cobriu toda a cabeça. Exato. Um rei sem coroa e cravaram isso. E quem sabe o que sangra um couro cabeludo? Tanto que não conseguiam mais bater com a mão nesse homem. Certo. Usavam pedaços de pau para bater nele, porque com a mão machucaria se batessem nele. Entendi. Quando eles percebem que ele já tinha desmaiado, alguém vai lá, pega um monte de urina de cavalo misturado com água, jogam para que ele se reabilitasse e o levam na presença do Pilatos. Pilatos, quando vê, fala, o que fizeram com esse homem? Ele pega aquele resto de homem e apresenta para o povo e diz, esse homem, olha aí o teu rei, olha aí. E o povo reclama dizendo, nós não temos nenhum outro rei a não ser César. Crucifica ele. Engraçado que aquelas mesmas pessoas que alguns dias antes gritavam Hosana, bendito és tu, filho de Davi, as mesmas pessoas gritavam, mata ele, porque nós não conhecemos outro rei senão... E Pilatos, se você não mandar matar esse homem, nós vamos falar para o César que você aceitou uma autoridade maior em Jerusalém. Tanto que o Pilatos olha, lava as mãos e diz, sou inocente do sangue desse justo. Diácono, e o povo respondeu uníssono na praça do Palácio do Pilatos, que o sangue desse homem caia sobre nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Até hoje, 2000 anos são passados, não tem um dia sequer que não tenha um derramamento de sangue inocente naquele lugar. É verdade, é um dado histórico, é verdade. Pois não, Padre, o senhor ia complementar? Não, é exatamente, é uma reflexão muito profunda que está fazendo o nosso amigo Antônio Carlos e que nos coloca ao par de uma situação muito crítica que o mesmo Pilatos, plenamente convencido da inocência de Jesus, mas que acabou, sobretudo quando recebeu aquela ameaça, se você não fizer isso, você não é amigo de César. É isso. Exato, e acabou entregando o corpo de Jesus para a morte na cruz. Hoje não somos nós, digamos assim, as pessoas autorizadas para um julgamento, mas nós notamos exatamente que este sangue continua sendo derramado neste povo, né, que não tem paz, que não encontra a sua unidade.
que vive, digamos assim, numa desconfiança, numa falta de paz. Pilatos ainda tenta, em última instância, ele diz, eu tenho aqui um assassino, um cara que matou dentro do templo de vocês. Chamava-se Jesus de Barrabás. Ele diz, é chegada a época da Páscoa e a autoridade romana liberta um prisioneiro. Nunca, em toda a história que eu estudei, eu jamais soube de algum prisioneiro libertado pelo romano na época da Páscoa. Mas ele inventou aquilo na hora. Eu vou libertar um prisioneiro. De quem que vocês querem a liberdade? De Jesus de Nazaré ou de Barrabás? E o povo gritava, liberte Barrabás, solte Barrabás. Tudo que nós conhecemos é muito pouco ainda diante do que, na verdade, Jesus sofreu. Seja na flagelação, na coroação de espinhos, na humilhação pública, estão registradas também cusparadas na cara de Jesus. Quando ele caminhava também, com a cruz. Exato, né? E também naquela ajuda que ele recebeu da parte de Simão de Cirene, porque estávamos já pensando que não chegaria vivo. Sim, Jesus, ele não foi condenado para morrer carregando a cruz. Ele foi condenado para morrer na cruz. E alguém, olha, estava ali, várias pessoas iam para assistir às crucifixões. E estava ali um homem de Cirene com os 2 filhos, Alexandre e Rufo. E o centurião romano olha para ele e fala, ô cidadão, vai carregar a cruz do homem. Eu tenho certeza que ele falou, não vou. Não vou porque eu estou com roupa de domingo, estou com as crianças aí, como é que eu vou carregar a cruz tudo cuspido, escarrado? Vai, porque se você não for, vai você morrer no lugar dele. E aí ele passou a mão no patíbulo, botou nas costas e foi até o alto do Gólgota. E aí, falar em sofrimento, quando ele chega no alto do Gólgota, Jesus vai indo atrás, ele cai. Jesus cai por 3 vezes, diz o Evangelho. Cada vez que ele cai, ele está amarrado ao patíbulo, ele cai com o joelho no chão e com a face na terra. E em cima da sua cabeça, o patíbulo afundando aquela coroa de espinhos ainda mais. Quem pudesse ver, diria, homem, morre. Se você veio para pagar os pecados da humanidade, os pecados já estão pagos. Chega de sofrer, morre. Mas não era chegada a hora dele ainda. Ele vai para o alto do Gólgota, e eu chamo a atenção disso numa coisa muito importante. Porque a gente fala de flageladas, de coroação de espinhos, a gente fala de uma série de coisas. Cusparadas, bordoadas, davam bordoadas em Jesus. Bordoada é agressão através do bordão, aquele pau que usam para andar no deserto. Quando ele chega no alto do Gólgota, ele estava com o corpo todo em sangue, das marcas da flagelação. Certo. E ele tinha uma túnica de algodão. Estamos falando do ano 30 da nossa era. Uma época que provavelmente mais ou menos dia 6 de abril do ano 30 da nossa era. Primavera. Sol a 35 graus, por volta de meio-dia, que é a hora que foi o cortejo da crucifixão. Aquela túnica de Jesus seca sobre as feridas. E alguém vai lá e arranca aquela túnica. Puxa vida. Ele deve ter sentido nessa hora um choque de mais de 1000 volts. Podia ter morrido nisso, mas não era chegada a hora dele. Alguém vai lá. A cruz era dividida em 2 partes, todos sabem disso hoje. O stips, que ficava fincado lá no lugar da execução, e o patíbulo que o condenado carregava na rua. Provavelmente amarrado numa das mãos e nas pernas, né, Padre? Perfeito, era amarrado a parte transversal Isso. no pulso direito com o pé esquerdo. Isso. Por isso... E um amarrado ao outro condenado. Eles iam em fila. E, aliás, as condenações, as crucifixões eram coletivas. Certo. Tinha crucifixão de 200 pessoas. Mas naquele dia, nós sabemos na história que Jesus foi crucificado tendo
um ao seu lado e outro ao outro lado. Mas ninguém disse se tinha mais 20 de um lado ou 20 do outro. Mas chamou atenção a imagem central dos três. Certo. Jesus com um ladrão ao seu lado e um outro malfeitor do outro lado. Alguém vai lá e joga Jesus sobre o patíbulo. E o carrasco romano tem a prática em crucificar os outros. Ele põe o joelho nos dedos do crucificado. E usando um instrumentozinho igual a esse aqui. O senhor tem aí uma réplica. Deixa eu mostrar aqui. Não era nada mais do que isso. Um dos cravos, então. A gente está aqui em mãos. Ok. Tá. Era um cravo 12 centímetros de comprimento, não era mais nada mais do que isso. Para a mão esse? Para a mão. Certo. Então, aí é que está. E agora eu vou mostrar para você aonde crucificar. Que não necessariamente não é na mão como... Nem pode ser na palma da mão. Nós andamos crucificando alguns cadáveres nos nossos estudos e você crucifica o cara na palma da mão, ele não se sustenta na cruz 5 minutos, porque aqui não tem sustentação, ele cai. Então, só existe um lugar para você crucificar uma pessoa. Aqui, ó, no fim da mão, antes de começar o punho, quem tiver em casa, o nosso assinante pode ver que nós temos 5 ossinhos. Esse lugar aqui chama-se espaço de Destô. Ele começa aqui e acaba aqui. Então, o cravo entra aqui com 2 marteladas, é o suficiente para ele entrar aqui e sair ali no peito da mão. Certo. 2 marteladas. Bom, já está cravado no patíbulo. E aí isso tem um reflexo imediato no polegar. Sim. Por quê? Aqui passa um fecho de nervos, chamado nervos medianos, que são os responsáveis por esses movimentos. Certo. A hora que o cravo entra aqui, ele não arrebenta os nervos medianos. Antes tivesse arrebentado, mas não, ele estica os nervos medianos. Isso dizem que dá uma dor inenarrável. E quando o cravo entra aqui, a ponta dos dedos faz isso e imediatamente o polegar vem para a palma da mão. E é ato contínuo. Nós crucificamos braços de cadáveres mortos há mais de 2 anos. Peraí, eu vou botar um outro parênteses. Às vezes o senhor fala, a nossa academia. Explica para o povo de casa o que significa isso. É um grupo de estudiosos do Santo Sudário. Um grupo de estudiosos do Sudário, que tem no Brasil, a Associação Brasileira de Estudos do Sudário, mas hoje nós fazemos parte da Academia Internacional do Sudário de Turim. Nós vamos todos os anos para Turim, onde recebemos todas as informações de todos os estudos científicos que estão sendo feitos. E a gente se aprimora nesses estudos. Então, muitas vezes nós fizemos alguns testes, lógico, com ordem, crucificamos cadáveres, crucificamos braços. Então, a gente pegou braço de morto de mais de 2 anos, que você não pode usar um cadáver mais fresco. Certo. Pegamos o braço de morto de mais de 2 anos, cravamos o cravo no espaço de Destô e o polegar veio para a palma da mão. Quer dizer, isso é uma coisa impressionante sobre a crucifixão. Só quem já crucificou alguém sabe que acontece isso. Tá certo. Bom, para a gente aproveitar nosso tempo, a gente quer mostrar lá ainda. Eu vou lá. O senhor tem mais um cravo ainda, que é o exemplo dos pés. Por quê? Cravavam o crucificado nas 2 mãos. Certo. Pegavam o patíbulo e colocavam sobre o estipes. Ficava sobre o estipes. Certo. E o crucificado ficava pendurado ali. E se ele ficasse pendurado ali, a crucifixão ia durar 20 minutos, porque ele morreria. Porque ele não teria como soltar o ar viciado que ele tinha dentro do corpo. Certo. Ele precisava ter apoio. Certo. Pegava o pé esquerdo dele, colocava o pé direito em cima dele, e entre o 2º e o 3º metatarsiano, usando um cravo semelhante a esse, bem maior do que aquele primeiro que nós mostramos aqui, num das mãos. local chamado interlínea de Lisfranc, com 2 marteladas, dobravam a perna do crucificado e pegavam ele na cruz. Certo. De modo que ele teria força suficiente para se levantar no cravo das mãos e se levantar no cravo dos pés para poder ficar em linha reta e soltar o ar e respirar novamente. Mas ele não conseguia ficar assim, aí ele caía de novo. Isso é muito importante, porque o crucificado, quando ele estava assim na cruz, o sangue escorria na vertical. Certo. Quando ele se
apertava nos cravos para poder soltar o ar e respirar novamente, o sangue escorria na horizontal. Certo. Isso é muito importante. Então, o Padre Guido pode complementar e eu vou até a nossa cópia para poder falar. Por favor, então o Corcione vai se dirigir aqui ao nosso lado, nos nossos estúdios aqui ao lado, onde está a nossa réplica do Santo Sudário, para continuar a nossa explicação lá. Padre Guido, o senhor quer comentar? Exato. Na verdade, complementando o que estava dizendo o nosso amigo Dr. Antônio Carlos, o crucifixo que a iconografia reconstituiu baseado nos dados da imagem do Santo Sudário, apresenta Jesus assim, o braço direito levantado, o braço esquerdo esticado. Certo. Entendeu? E com um sangue que está caindo do braço de Jesus. Bom, Padre Guido, sobre esse aspecto da crucificação na mão, na Idade Média, a arte sempre colocou, do ponto de vista artístico, sempre apresentou Jesus sendo crucificado na palma da mão, que cientificamente é impossível. Cientificamente é impossível. Ouvimos agora a explicação perfeita, né? Porque o peso do corpo não sustentaria, digamos assim, com um prego, não conseguiria sustentar o peso de um corpo. Por isso, o prego era colocado, como o nosso médico falou, exatamente nesta postura, bem aqui embaixo da mão, e, como ele disse, eram sempre 2 marteladas, já perfurava e a pessoa era pregada. Bom, o Corcione já está ali preparado aqui no nosso lado. Há quem diga que o sudário é uma falsificação medieval. Do ponto de vista que o senhor acabou de explicar para a gente em relação ao polegar, né, que se dobra imediatamente quando alguém é crucificado através do pulso. É possível verificar esse detalhe no Santo Sudário? Só olhar nas mãos do sudário, se percebe que você só vê os 4 dedos. Certo. O polegar está recolhido na palma da mão. Certo. Então, o falsário que teria feito o sudário precisaria ser um especialista em crucifixão na Idade Média para saber que quando o cravo entrasse aqui, as marcas do cravo na mão e nos pés, a gente vê as marcas do cravo, dos cravos, só um especialista para saber que o sudário, que ao cravar o cravo aqui, o polegar se recolhe na palma da mão, como aparece na imagem do A sudário. gente está mostrando a imagem fechadinha agora, então. Então, não tem polegar retratado no sudário. Não tem polegar. A imagem do sudário não tem polegar. Por quê? Porque ele está recolhido na palma da mão. Certo. Agora, vamos falar sobre o sudário rapidamente. Vamos lá. Eu tenho a figura de um homem que milhões de pessoas no mundo acreditam tratar-se de Jesus. Não sei se é. Certo. A ciência também não diz que é. Certo. Eu tenho uma figura de um homem de 1,83 m de altura, Certo. que pesava no dia da sua morte 78 quilos. Certo. Isso constatado pelos cientistas da NASA, que estudaram o sudário. A figura de um judeu. A gente sabe que é judeu por quê? Porque nos olhos dele é encontrado 2 moedas, que é característica do sepultamento judeu. Eu colocava 2 moedas no olho. A cópia dessas moedas nós temos, aliás, nós temos essa fotografia ampliada 20.000 vezes, onde a gente vê a moeda, onde tem um lépito com a inscrição que se dá para ver nessa foto, que se dá para ver o Kai, que é parte da palavra Tibério Kaiser. Uma moeda cunhada no ano 29 da nossa era. Nós estamos falando do ano 30. Certo. E uma outra moeda aqui, onde tem um lepto, e é uma moeda cunhada no ano 27 da nossa era, em homenagem a Júlia, mãe do Tibério César. Essas 2 moedas foram encontradas na face do sudário. Certo. O detalhe da barba que o Padre Guido comentou, é possível reparar também Aqui, no ó, sudário? dá para ver que ele usa a barba em ponta, que é característico do rabino. Só o rabino podia usar a barba em ponta. Certo. E nós sabemos que esse homem era um rabino. Certo. Continuando, nós vamos ver marcas da flagelação no peito, nas costas, Certo. nas nádegas, nas pernas. Como o Padre Guido falou com propriedade, quem já contou isso aqui contou 120 marcas. Aquele flagelo que o senhor mostrou aqui pra gente, a gente Tem consegue 3 identificar? partes.
tem 3 partes. As marcas da flagelação, todo aquele flagros está nas 120 marcas. Quer dizer, tem 40 vezes 3 são 120. 40 flageladas que ele tomou, 120 marcas que aparecem no sudário. Entendi, perfeito, perfeito. Então nós temos um judeu, rabino, que foi flagelado. Certo. Foi flagelado, carregou uma cruz na parte traseira. Veja bem, como nós falamos, o sudário é uma peça só. Sim, aí aqui tá nós dividido, cortamos a cópia para poder mostrar mais fácil. Tá certo. Mas esse judeu rabino galileu carregou um patíbulo. A gente vê marcas no ombro e na omoplata. Certo. Enquanto ele carregava esse patíbulo, ele caiu, marcando os joelhos e a face. Um outro detalhe muito importante a gente vai ver aqui atrás. Pois não. Tem um judeu, rabino. Perceba que ele usa cabelo, um rabo de cavalo. Devia Até hoje só tem um povo em Israel que usa rabo de cavalo. É o Galileu. Nós temos aqui um judeu, rabino Galileu, que foi flagelado e carregou uma cruz. Certo. Além de ele carregar uma cruz, ele foi preso a essa cruz. O cravo, como nós vimos, nas mãos e nos pés. Entendido, entendido. Professor, Desculpe, padre. Uma pergunta, padre. gostaria de perguntar para o senhor. Não está registrada, digamos assim, a queda de 3 vezes, como nós contemplamos na Via Sacra. Porém, parece que os estudos feitos sobre o Santo Sudário mostram um tipo de terra dentro do nariz. Não só no nariz, padre Guido. Nós vamos ver nesse canto aqui, nós temos terra chamada aragonita. Essa terra só existe nas cavernas de Israel. Mostra de novo, Aqui, professor, ó, onde? Mostra lá. Aragonita. Tá. Só existe nas cavernas de Israel. Inclusive, encontraram mais nos pólens que foram estudados no sudário, encontraram também terras que só existem nas cavernas de Israel. Isso foi na narina também do personagem, foi encontrado, então? Na região do nariz. Certo. Na região do nariz. Então eu tenho um judeu rabino galileu flagelado, crucificado. E ele esteve numa cruz. Quando ele estava nessa posição, o sangue escorria na vertical. Quando ele se levantava nos cravos, o sangue escorria na horizontal. Imaginem o falsário que tinha esse conhecimento no século XII, no século XIII. Aliás, hoje falo em Leonardo da Vinci. Imagina. Leonardo da Vinci nasceu 200 anos depois que o sudário apareceu. Corcione, por gentileza, o senhor pode mostrar para a gente quais são as marcas das queimaduras do século XVI? Todas aqui. De todas as queimaduras. O sudário passou por 3 incêndios. 3 um ao todo, deles, né? inclusive, em 1993, quando queimou a capela do Guarini, Certo. que era no alto da catedral. Mas essas são as marcas, essas marcas pretas nas laterais do sudário determinam as queimaduras do primeiro incêndio. Certo. Professor, também dá de notar que o joelho esquerdo de Jesus está mais machucado do que o direito. Isso se explica pelo fato que a cruz, a parte transversal, estava amarrada ao condenado à morte pelo braço direito, pulso direito, com o pé esquerdo. Exatamente. O pé esquerdo dele, eles iam amarrados aos patíbulos e cada um condenado amarrado ao outro. Certo. Eles saíam em procissão, eles saíam em peregrinação numa distância de quase 800 metros que separavam o local da condenação ao alto do Gólgota, onde eles seriam executados. Agora, esse detalhe é muito importante. E quem garante que esse homem é Jesus? Porque ninguém garante que esse homem é Jesus. A NASA, quando estudou o sudário, ela diz:
O Homem do Sudário, Que ano foi isso? 1978. Certo, Quando 1978. eles criaram um grupo de estudos composto por 18 cientistas da NASA e mais 18 técnicos italianos, Certo. que compuseram um grupo de estudos sobre o Sudário de Turim. Eles ficaram durante 120 horas, 5 dias e 5 noites, pela primeira vez na história, estudando o Sudário como peça, pegando na frente do Sudário. Certo. 120 horas eles passaram. E depois disso, mais 100 mil horas de estudos nas universidades e nos laboratórios americanos. Certo. Estudou-se o sangue do Sudário, que se acreditava tratar-se de sombra de sangue, mas não, se retirou um pedaço do sangue e chegam à conclusão tratar-se de sangue tipo AB negativo. 78% do povo judeu tem sangue AB negativo. É porque em outras ocasiões, e há quem acredita que poderia ser uma tinta ocre, né? E na verdade... Jamais foi encontrado qualquer pigmento no Sudário. Jamais. Nem sequer grafite no Sudário. Jamais. Aliás, chama atenção num detalhe. A imagem do Sudário não tem só largura e altura. A imagem do Sudário é tridimensional. Como é que a gente pode entender isso? Olha, é só olhar. Ela parece que quer sair do tecido. É simples. Se você vê a imagem do Sudário, parece que ela quer sair do tecido. Ela é tridimensional. Ela tem volume. E você só consegue fotografar algo com tridimensionalidade quando você fotografa um objeto de luz própria. Entendi. E a gente fica sabendo que em determinado momento, naquele primeiro dia da semana, uma luz muito forte emanou do sepulcro. E um calor muito grande. O técnico da NASA olhou para mim e disse: se o teu Jesus ressuscitou, ele levou 1/10 de segundo para fazer isso. Aliás, a NASA termina o relatório deles, do estudo do STURP, eles terminam o relatório deles dizendo: se o homem do Sudário não for Jesus Cristo, é bom os cristãos do mundo procurarem outro, porque esse aí ressuscitou. Que interessante. Como se ressuscitar para o americano fosse todo dia, tinha um lá que ressuscitasse. Pois é. Falou com a maior tranquilidade do mundo, Padre Guido. Eu estou aqui depois com a lista do relatório do STURP. Na sequência eu leio, daqui a pouquinho eu leio. Tá. Pois não, Padre Guido? Certo. Mais um pormenor, professor. Os 176 milagres eucarísticos comprovados pelo Vaticano comprovam este pormenor que o senhor falou. Isto é, o sangue é do grupo AB. Isso. Negativo no caso do homem do Sudário. Todos os milagres eucarísticos repetem o mesmo sangue, é isso que eu quis dizer, Padre Guido? Tá, entendi. É o mesmo tipo de sangue que se encontra em Lanciano. Sim. O mais mesmo antigo. tipo de sangue que se encontra em Lanciano. Que é o milagre que não tem eucarístico mais absolutamente nada a ver com o Sudário. Exatamente. Exato. Essas são as características que nos deixam perplexos com a história do Sudário. E eu prometo, ninguém prova que este homem é Jesus. Ninguém prova que o Sudário é prova de ressurreição. Mas eu prometo que no próximo bloco eu vou falar 5 minutos dizendo que este homem é Jesus e que o Sudário é prova material da ressurreição. Tá certo, a gente vai para o intervalo, mas eu quero encerrar dizendo, então, o Corcione comentou agora há pouco da STURP, né? É uma sigla, né, de estudiosos. Esse grupo ficou mais de 100 mil horas pesquisando o Sudário, e eles chegaram a algumas conclusões. Isso foi em 1978, lembrando, né? O Corcione estava muito próximo a esses estudos, estava presente, acompanhou tudo isso, e veja só, as seguintes conclusões que esse grupo, então, publicou. Havia sangue humano no Sudário. Ponto final. Havia sangue humano no Sudário, chegaram a essa conclusão. As gotículas de tinta ocre seriam resultado de contaminação. Então, não tem nada a ver com a impressão do próprio Sudário, da imagem que está no próprio Sudário. A habilidade e equipamentos necessários para gerar uma falsificação daquela natureza seriam incompatíveis com o período da Idade Média.
Então, colaborando essa conclusão contra, né, testemunhando contra as pessoas que dizem, olha, isso na verdade foi inventado na Idade Média. Né? Então, a terceira conclusão desse estudo diz que não tem como gerar essa falsificação. Na Idade Média não teria condições de ter esse tipo de tecnologia. 4. Como cientistas, eles não podiam afirmar que a mortalha era verdadeira. Eles não tinham condições de afirmar que a mortalha é verdadeira. 5. As marcas do sudário são um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro de um homem. Existe a imagem de frente e também do dorso. A figura do sudário, ao contrário de outras figuras bidimensionais testadas até então, contém dados tridimensionais, como bem explicou agora o Corcione. 7. Não existe ainda explicação científica de como as imagens do sudário foram feitas. 8. O sudário apresenta marcas compatíveis com a descrição da crucificação dos evangelhos, que é o que a gente está dizendo desde o começo do programa. Continuamos com o nosso especial Santo Sudário aqui na Rede Século XXI. Estou conversando com o Padre Guido Montinelli e também com o Antônio Carlos Corcione, que é um estudioso do Santo Sudário. Ele trouxe uma réplica aqui para a gente do Santo Sudário e a gente está conversando sobre esse assunto tão fascinante. Corcione, dando continuidade à sua demonstração aí na réplica do Santo Sudário, queria fazer uma pergunta para o senhor. Em relação à vegetação, né? Porque provavelmente quando Jesus ou esse personagem, né, do Santo Sudário morreu, é comum, né, a gente depositar flores para honrar, né, a pessoa que faleceu. Será que isso é possível, algum tipo de identificação relacionada à vegetação também no Santo Sudário? Sim. Um casal de cientistas italiano comprova duas coisas importantíssimas recentemente. Eles comprovam que essa parte do sudário aqui, a gente vê inclusive por essa linha que demarca, que essa parte do sudário é uma colocação, é uma fusão de um outro tecido e não o tecido original. Certo. Eles comprovam isso através de um sistema de cerzido invisível. Certo. E eles comprovam que no cadáver, sobre o cadáver de Jesus, existia algum tipo de planta. E aí eu tenho que voltar um pouquinho. Em 1970, o sudário foi apresentado pela primeira vez na televisão. Certo. A RAI apresenta o sudário. RAI é a televisão italiana. A televisão italiana. E quando a televisão italiana diz que o homem do sudário teria ressuscitado, suscitou um problema sério para a comunidade científica da época. Contrataram um perito austríaco chamado Max Frey. Certo. Ele, além de perito, além de cientista, ele era botânico. Ele tinha um método todo peculiar de desmascarar obras de arte. Se você levasse um quadro de Rembrandt para que ele atestasse se esse quadro era verdadeiro ou não, ele retirava do quadro partículas de pólens. Tudo tem pólen. Nós temos pólen no nosso nariz, na nossa vida, na nossa roupa, tudo tem pólen, certo. O pólen das plantas. Max Frey consegue uma autorização e ele cola durex em quase toda a extensão do sudário. Certo. E ao retirar, ele encontra 32 tipos de pólens no sudário. Pólens de plantas da Turquia, pólens de plantas da Palestina, Eu fiz os meus estudos sobre o sudário viajando em cima dos pólens que o Max Frey me mostrou a existência de cada um desses lugares. Mas o que é mais importante, pois não, 2 tipos de pólen em especial. Um deles, pólens de palmeiras da Turquia. E outro, pólens de oliveira da Palestina. Só tem na Palestina, não tem em outro lugar. Esses pólens foram encontrados no sudário. Interessante. Então, que o sudário tem 2000 anos é indiscutível essa matéria. Por quê? O próprio tecido, ele é trama, espinha de peixe, 3π2. É característico do século I da nossa era. Isso foi testado por um especialista italiano chamado Raes. É a maior autoridade em tecido do mundo. Ele testa e ele aprova que o sudário é um tecido de
trama espinho de peixe 3 pega 2. Mas vamos lá, nós falamos que iríamos mostrar que o homem do sudário era Jesus e que o homem do sudário ressuscitou. Certo. A NASA chama esse detalhe de interpolarização nuclear. O corpo deixa de ser matéria, passa a ser substância e se materializa novamente. Interpolarização nuclear. Certo. Para mim, é a mesma coisa que nada. Mas, de uma forma ou de outra, o corpo envolto no sudário emanou uma luz muito forte, emanou um clarão muito intenso e um calor muito forte, a ponto de que ele assustou a guarda romana que tomava conta do pedaço. As mulheres, quando chegaram no primeiro dia da semana, elas vinham preocupadas, quem há de nos rolar a pedra para que a gente possa entrar lá? Não se preocupa, porque os guardas romanos estão lá e eles vão ver. Quando elas chegam lá, encontram o resto de uma fogueira, a pedra rolando e o sepulcro vazio. E elas saem apavoradas, gritando, roubaram o corpo do Senhor, roubaram o corpo do meu mestre. Madalena vai no jardim, encontra o jardineiro e diz para ele, moços, por um acaso o senhor viu o corpo do meu mestre? Ele olha para ela e diz, Miriam, e ela reconhece pelo sotaque e corre para abraçá-lo. Interpolarização nuclear. O corpo deixa de ser matéria, passa a ser substância e vai se materializando no fundo. E ela vai abraçá-lo. Diácono, você lembra o que ele fala para ela? Nesse momento? O que ele fala para ela? Não me toque! Não me toque. Porque eu ainda não estou pronto. Será que ele estava voltando a ser matéria novamente? Isso está no Evangelho, gente, não é invenção. É verdade. 10 milésimos de segundo levou este homem para voltar da morte para a vida. E produziu uma imagem tridimensional que ficou na história. Quem garante que esse é Jesus? E eu chamo a atenção a essa face. No mínimo 1.200 anos nós temos essa face como a face de Jesus estampada na arte. Isso é a imagem de um crucificado. Só subia a cruz o ladrão, o assassino, o bandido da pior escória. Eu chamo de novo a atenção a essa face. Qual seria o ladrão, o bandido, o assassino que ao morrer teria essa serenidade? E o mais importante de tudo, judeu, rabino, galileu, flagelado e crucificado, envolto nesse tecido, que morreu. Esse homem do sudário. Além de tudo isso que nós sabemos de alguém que pode ter passado por isso, está na história. Eu chamo a atenção a 12 marcas aqui no teto da cabeça. Pois não. E a 48 marcas aqui no cucuruco. Toda a história do mundo só diz de um só judeu, rabino, galileu, que foi flagelado e crucificado. E quando ele morreu, ele tinha em sua cabeça uma coroa de espinhos. Esse só Jesus Cristo. Muito bem. Puxa vida, é impressionante, né, Padre Guido? A gente começar a aprofundar os nossos estudos. Pois não, vai lá, Padre Guido. Professor, mas eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta. A lei dos romanos obrigava o condenado a carregar consigo, como uma placa, com escrito a motivação da morte. Pilatos, sabemos que mandou escrever
Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aliás, quando o senhor fala, Padre Guido, a gente está vendo essa imagem aí, porque nós temos essa imagem que está exposta, essa relíquia lá na Santa Cruz de Jerusalém, em Roma. Exato. A gente tem uma imagem, o público está vendo então essa relíquia. Pois Perfeito. não. Pilatos mandou escrever em 3 idiomas, em grego, hebraico e latim. Porque a festa da Páscoa que se aproximava atraía muitas pessoas provenientes de tantos outros lugares. Só que Pilatos cometeu um grave erro, digamos assim, porque mandou escrever Jesus Nazareno, isto é, Jesus de Nazaré, Nazaré na Galileia, rei dos judeus, quando nós sabemos que o relacionamento entre galileus, samaritanos e judeus não era dos melhores. Por isso que o povo, quando percebeu, correu na casa de Pilatos, dizendo, tira, manda colocar, não sei... Aquele que se disse rei dos judeus, ele disse de ser o rei. Ele não é o nosso rei. E Pilatos, meus amigos, telespectadores, respondeu com a famosa frase em língua latina, quod scripsi, scripsi. O que eu escrevi está escrito. Exato. Jesus Nazareno, Rex Iudeorum, exato, em língua latina. em 3 idiomas. Quer dizer, foi a maneira que o Pilatos encontrou de poder pisar em cima daquela gente. Vocês me forçaram a fazer isso, agora vão crucificar o seu rei. Repito, essa relíquia, né, você está vendo novamente aí, está exposta na igreja Santa Cruz de Jerusalém, que fica lá em Roma. Né? Uma igreja que contém diversas relíquias da Paixão de Cristo e esse crucifixo e esse letreiro original que foi usado mesmo na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, então está exposta nessa igreja, como a gente falou no início do programa, entre aquelas relíquias que Santa Helena mandou trazer para Roma. E a cópia das moedas no Museu Britânico tem. Aliás, é possível. Tem no nosso museu em Turim, tem a cópia das moedas. A cópia não, moedas autênticas da época, que são as mesmas moedas que estavam no olho de Jesus. Bom, a gente falou sobre diversos assuntos interessantes. E vira e mexe, a gente parece que a gente, de alguma maneira, respondia o que ao longo dos séculos as pessoas perguntaram. Mas será que não é uma réplica? Será que na Idade Média esse tipo de pintura não foi feito? Bom, por diversos motivos, são muitos que foram aqui explicados durante esse programa, dá a entender que não. Né? Diversos, ainda tem outros para aprofundar. Um que me traz a memória agora, Corcione. Né? Geralmente, quando um tecido é pintado, existe um grau de profundidade que ele desce no tecido. Né? No Santo Sudário, a gente não vê isso acontecer, a gente vê uma novidade. 14 centésimos de milímetro. E é uma pintura em degradê, do mais forte para o mais fraco. A ponto de que a 14 milímetros da face do sudário, da estampa do sudário, você já não encontra mais nada no fundo. Então, imaginem um artista da Idade Média que tinha que pintar sem tinta, sem nanquim, sem nada, ele tinha que pintar, talvez até com sangue, ele teria que pintar filibra por filibra, em degradê. E o pior, ele tinha que fazer uma imagem tridimensional. E pior ainda, ele tinha que fazer um negativo fotográfico na Idade Média, cuja fotografia só foi descoberta ou inventada no fim do século XIX. Quer dizer, são coisas que é muito fácil falar, mas é muito difícil comprovar a não autenticidade. Quer dizer, força a barra muito mais acreditar na possibilidade de fraude do que na possibilidade real. Sim, né? A própria igreja não considera o sudário como relíquia. Ela não considera o sudário como relíquia, mas dedica o dia 4 de maio, com indulgência plenária, o dia 4 de maio ela dedica ao sudário e determina, dá a indulgência plenária a quem estiver na frente do sudário meditando sobre a paixão de Jesus. Vale uma rápida explicação. O que é ganhar indulgência plenária, Padre Guido? Indulgência plenária. Indulgência é a remissão dos castigos temporais merecidos pelos nossos pecados, já perdoados e confessados, certo? E indulgência plenária é a remissão total.
E a igreja, usando o seu poder, o seu magistério, doa a indulgência plenária em tantas oportunidades. Estamos falando da síndone, quem visita a Catedral de Turim com esta finalidade de meditar sobre a paixão, meditar, exato, ganha a indulgência plenária. Como também quem faz o exercício da via sacra, tem tantas pessoas que têm o hábito até de fazer esta devoção todos os dias. Então, eu repito, é a remissão da pena dos nossos pecados temporais já perdoados, certo? Agora, a igreja, usando o seu magistério, doa esta indulgência plenária de uma maneira especial para as almas do purgatório, especialmente nos primeiros 8 dias do mês de novembro, quando nós podemos ganhar a indulgência e aplicá-la em benefício das almas que, graças à nossa oração, podem terminar o seu sofrimento, a sua expectativa e chegar na pátria do céu. Muito bem, e nós falamos então há pouco, né, no bloco anterior, da pesquisa de 1978, que foi uma grande pesquisa relacionada ao Santo Sudário, né, na qual, inclusive, Eric Jumper, que é um famoso cientista, estava presente. O senhor chegou a conhecer o Eric Jumper, né? meu amigo pessoal. Pois então... Pastor hoje. Hoje pastor protestante. Convertido. Ele, quando eu conversei com ele em 78, eu perguntei se ele era cristão, ele disse que não era. Eu falei, então você é judeu? Ele disse, não sou. Então você é muçulmano? Eu disse, também não sou. Eu falei, afinal, o que você é? Ele disse, sou cientista. E nós vamos desmascarar isso aí. E o Brancato Júnior falou para ele, falou, você estudando o sudário, você vai se converter ao cristianismo. E em 1984, Eric Jumper se sagrou pastor da igreja presbiteriana em Novo México, Albuquerque, Estados Unidos. Quer dizer, um cientista que se aproximou do Santo Sudário se tornou cristão. Bom, 1978, então, foi um divisor de águas nesse tipo de pesquisa, onde, no bloco anterior eu li, que foi reconhecido mesmo a presença de sangue, entre outras coisas. Agora, em 1988, então eu estava dizendo anteriormente aqui que ainda, né, algumas pessoas podem duvidar, olha, mas será que não é uma obra medieval, etc, tudo mais? Bom, em 1988 foi feito um outro tipo de teste, o chamado carbono 14, que é uma técnica que pode atestar com mais precisão o período, né, que o objeto estudado é originário. E o resultado do teste com o carbono 14, em 1988, melhor dizendo, 1988, né, chegou a uma conclusão que talvez foi uma espécie de decepção para aquelas pessoas que acreditam que se trata de uma obra realmente da época de Jesus, né, de um tecido realmente da época de Jesus que teria coberto o corpo dele. Vamos falar um pouco sobre isso, então? Exato. Antes que o senhor responda, faria mais uma pergunta. Olhando para as duas imagens, né, frente e verso do corpo de Cristo, qual é a parte que foi tirada para este exame do carbono 14? Quando nós falamos daquele pedaço que houve uma cisão, uma fusão ao tecido... Sim. No cantinho. No cantinho. Porque a rainha da Itália, a princesa italiana, cada pessoa que visitava a corte italiana, eles tiravam um pedacinho do sudário e davam de presente para reis, para rainhas, não sei. E com isso, ela prejudicou uma faixa inteira lateral do sudário. Certo. Que foi reposto depois com outro tecido na Idade Média. Certo. O pedaço de 7 centímetros que foi retirado do sudário foi retirado justamente dessa parte. Só que naquele momento ninguém sabia que isso era um tecido que não pertencia ao tecido original. E o grande erro do teste do carbono 14 foi justamente esse. Eles aplicaram o teste do carbono 14 só naquele pedaço, quando na realidade deveria ser aplicado na extensão do tecido todo. Certo. Você deveria tirar vários pedaços do sudário para poder realizar o teste do carbono 14. Agora, quem queria consentir que vários pedaços do sudário fossem retirados? Jamais, seria um problema sério. Bom, até por uma razão de lógica, se é que vai tirar um pedaço de uma relíquia desse tamanho, não vai ser do meio. Não. Vai ser do canto. Isso. Né? Para começo de conversa,
apenas para introduzir o assunto. Talvez se tivesse tirado do outro canto, poderia o resultado ter sido diferente. Certo. Porque uma coisa é muito importante. Os 3 laboratórios que realizaram a pesquisa, o laboratório da Universidade de Oxford, o laboratório de Zurique e o laboratório do Arizona, são laboratórios de primeiríssima linha. Certo. Para que nós saibamos, a igreja gastou $2 milhões para a realização do exame do carbono 14. Só para ficar bem claro, se alguém ainda não está por dentro do assunto. O resultado desses estudos, de acordo com o laudo desses laboratórios, foi que se trata de uma peça da Idade Média, provavelmente do século XIII ou século XII. Né? Então, quando imaginávamos que poderia ser a prova cabal de que é um tecido realmente que cobriu o corpo de Jesus, vem esse laudo, ora, mas a gente constatou aqui que é do século XIII para o XIV. O que o Corcione está dizendo é que a amostra foi de uma parte do Santo Sudário que foi colocada posteriormente. Né? O senhor estava presente na época da retirada? Eu estava presente, assistia a retirada, assistia a pesagem da retirada e depois, no dia do resultado, eu também estava em Turim, quando eu fui conversar com o cardeal para dar o nosso apoio para ele e fomos atrás de quem inventou o método do carbono 14, nós fomos atrás dele para dizer que houve esse problema dessa conclusão. Aliás, o cientista que inventou admitiu a possibilidade de possível engano, né? Admitiu. Não se levou em consideração tudo o que envolveu o sudário. Quando você faz o teste do carbono 14 com uma peça recém-encontrada, você consegue datá-la de uma maneira correta, com 20% de diferença a mais ou a menos. Certo. Isso é normal. Agora, o sudário, a grande vantagem do carbono 14 foi dizer que ele é da época medieval, do século XII ou XIII. Portanto, Leonardo da Vinci não era nem projeto nessa época, então não pode ter sido ele que fez o sudário, como quiseram afirmar por aí. Mas certo. Tudo que envolveu o sudário permaneceu durante o período que ele foi aberto, ele permaneceu em cavernas, ele permaneceu em igrejas medievais que têm velas, que produzem monóxido de carbono. Tem flores que produzem monóxido de carbono. Quantas pessoas em busca de milagre não foram lá e beijaram o sudário e deixaram dióxido de carbono cravado no sudário? Quantas pessoas não falaram na frente do sudário que também transmitiam dióxido de carbono para o sudário? E o que é o teste do carbono 14? Eles tiram uma partícula, eles, através de um processo de aceleração de moléculas, que é muito importante, atualmente se descobriu o início da criação do mundo através da aceleração de moléculas, num laboratório que existe entre a França e a Inglaterra, que passa debaixo do túnel, um laboratório de centenas de quilômetros que separam, ele faz a aceleração das moléculas lá. O teste do carbono 14, através da aceleração de moléculas, ele vai na última partícula viva do tecido. No caso do sudário, ele teria que ir no último grão de trigo, do grão de linho que teria feito o sudário. Mas não é o que aconteceu. Mas ele não leva em consideração tudo o que aconteceu com o sudário durante o período que fez. E uma coisa muito interessante, isso foi feito. Um grupo de pessoas, estudiosas do sudário, colheu algumas amostras. Foram numa loja em Nova York, na Bloomingdale, compraram um lençol de linho. Tiraram um pedaço e mandaram para a Universidade de Oxford para realizar o teste do carbono 14. Um outro grupo de pessoas foi no Museu do Louvre, raspou o chifre de um capacete viking e mandou para a Universidade do Arizona para realizar o teste do carbono 14. E um outro teste foi feito no laboratório de Zurique.
A toalha adquirida em Nova York em 2000 e qualquer coisa, foi dada no sudário, no teste do carbono 14, como 1943. Os 20% a mais, a menos, você mais ou menos engole isso aí. Mas o que foi interessantíssimo, a raspa do chifre do capacete Viking, em 2002, foi constatado no teste do carbono 14, que ele era do ano 2012, da nossa época, com os 20% a mais ou menos. Então, se você não considerar o período que ele foi exposto, as coisas que envolveram o tecido ou aquilo que está sendo estudado, você não chega a uma conclusão lógica. O teste é perfeito, só que ele foi realizado de forma diferente. Eu costumo dizer que seria como aplicar um teste de raio-x para descobrir a gravidez de uma mulher. Você está usando uma bala de canhão para matar uma formiga. Para matar o bebê, exato. Olha, quer completar, Padre? Sim, exato. Estava preparando este nosso programa, notei que a pesquisadora científica Emanuela Marinelli, ela deve ser de conhecimento do senhor, afirma no seu livro, a respeito do Santo Sudário, do sangue de Jesus, que não se trata de sangue de um frango, olha que palavra que ela usa. Ou de um porco, ou de um falaram. Porco, como falaram algumas pessoas que realizaram a prova do carbono 14. O pessoal da faculdade de Oxford dizia que se tinha sangue no sudário, era sangue de galinha ou de porco. E a historiador... Tem um historiador inglês chamado Thomas de Wendslow. É um historiador inglês profissional de cátedra. Certo. Ele estudou o sudário. E ele chega à conclusão, não que o sudário seja prova da ressurreição de Jesus. Ele diz que o sudário é a própria ressurreição de Jesus. Que os discípulos, vendo a imagem que se transformou no sudário, acreditaram na ressurreição de Jesus. Olha onde a ciência quer chegar. Só para não reconhecer que houve uma ressurreição. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Aliás, Corcione, o senhor já escreveu um livro a respeito disso? O senhor tem um exemplar, o livro já se esgotou, né? Eu tenho o último exemplar que fica comigo, ainda bem que fica comigo. Deixa eu mostrar aqui para os telespectadores. Mais, sabe? Quem sabe numa outra oportunidade ele é reeditado. Se for reeditado, a gente divulga aqui em outra ocasião. Mas a gente tem aqui um estudo, obviamente deu para perceber que o senhor se dedica com muito amor a essa causa. E o senhor escreveu um livro a respeito do Santo Sudário, O Retrato do Rei. Padre Guido, a gente está caminhando para o final do programa. Exato, mais uma perguntinha ainda, se vai ter tempo. Vamos ver se dá tempo, corre lá. Exato, falamos dos trabalhos que foram feitos no 78 e no 88, a prova do carbono, etc. E hoje, como é que estão os estudos do Santo Sudário? Será que existiria a possibilidade de um novo teste? Estão pedindo esse novo teste, mas a igreja já deixou claro que não vai tirar mais nenhum pedaço do sudário. Que inventem um novo teste para fazer, até se concorda que faça. Certo. Ela já concordou, em 88, a retirada daquele pedaço, porque, a exemplo de Pilatos, falaram para ela, se você não deixar fazer o teste, vai dizer que você não acredita que ele seja verdadeiro. Quer dizer, a igreja sofreu uma pressão. Sofreu uma pressão e gastou $2 milhões com essa brincadeira. Não é barato. Não é brincadeira para uma igreja que poderia usar esses $2 milhões para um monte de campanhas. Claro. Mas o mesmo fato de ter visto 2 papas nessas últimas dezenas de anos frequentar e visitar pessoalmente a Catedral de Turim é de grandíssima importância. Principalmente, né? João Paulo II, que celebrou uma missa tendo como pano do altar o próprio sudário. Tanto João Paulo II quanto o Papa Bento XVI visitaram a Catedral de Turim. Bento XVI adorava o sudário, ele gostava muito do sudário, ele discutia, porque Bento XVI era um teólogo... É um teólogo grandiosíssimo. Se não sabe, foi meu professor. Olha que maravilha. Por isso que a gente vê a sua cultura de onde veio. Tá mal de professor. Olha, nesses últimos minutos, eu queria um comentário
do Padre Guido e do Corcione diante da seguinte pergunta. Ok, há muitos indícios para acreditar na possibilidade que se trata realmente do tecido que cobriu o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se um dia a gente chegar à conclusão de que, o que eu acho difícil, mas chegar à conclusão de que não se trata do tecido, muda alguma coisa para a nossa fé, Padre Guido? Não, absolutamente, Diácono Érico. Né? Nós estamos de boca aberta, não só ouvindo o professor, mas também lendo, conhecendo, acompanhando o caminho até da ciência. Mas mesmo que os resultados fossem diferentes do que nós podemos imaginar, não pode abalar nenhuma palavra do que está escrito, porém, nos Santos Evangelhos. A pessoa de Jesus, com o seu sofrimento, a sua paixão, com o seu processo sumário, com a condenação à morte, está devidamente registrado e isso não pode abalar absolutamente o nosso credo profissional. Corcione. E tudo isso está estampado no sudário. Eu costumo dizer Pois não. que o sudário é prova de vida, paixão, morte e ressurreição daquele homem judeu, Rabino Galileu. E eu acho que vida, paixão, morte e ressurreição é matéria de fé. Sim. E matéria de fé não se discute, amigo. Ou você aceita ou você não aceita. Se a minha fé tivesse 4,41 metros de comprimento por 1,13 m de largura, eu já estaria morto há muito tempo e não teria dedicado 43 anos da minha vida nos estudos sobre o Santo Sudário. Exato. Mas, para completar o seu pensamento, professor, não esqueçamos a frase de São Paulo, hein? A nossa fé não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Aliás, é onde eles pegam. Eles querem tirar a ideia da ressurreição de Jesus e nós vamos com o sudário provar que Jesus ressuscitou. É a grande diferença entre nós e eles. O senhor disse que há 40 anos, mais de 40 anos, estuda o Santo Sudário. A primeira vez que o senhor esteve diante do Santo Sudário e viu, como é que foi a emoção? 78, eu quis roubar o sudário de lá. Eu quis roubar, honestamente. Falei, eu vou levar esse troço para casa, porque é impressionante. A gente ficava 2 horas na fila para poder ficar 5 minutos na frente do sudário. Até que nós pagamos um garotinho lá, que estava na Praça de Turim, e ele ficava na fila para a gente enquanto a gente estava lá dentro. E a gente ficava entrando e saindo na igreja, porque é impressionante. A primeira vez que eu levei a minha esposa para ver o sudário, ela caiu de joelhos na frente do sudário. Qualquer pessoa que vá a Turim, em época de exposição, e se coloca alguns minutos na frente do sudário, é um sentimento que não dá para falar, é só quem já passou por isso. A gente só sabe o gosto que a graviola tem quem comeu graviola. Quem não comeu não dá para explicar. Então não tem como explicar o que você sente na hora que você está na frente do sudário. Que maravilha. Corcione, mais uma vez, muito obrigado, viu? Pela sua presença, pela sua aula aqui conosco nesse especial Santo Sudário que a gente, com muita alegria, a gente pôde ouvir o senhor e essas explicações. Espero que em outras oportunidades o senhor nos ajude a entender um pouco mais e se tiver novidades, com um novo estudo, alguma coisa, a gente chama o senhor de volta aqui, combinado? Estamos aqui presente. Quem tem a agradecer sou eu, que vocês me ajudam a chegar um pouquinho mais perto de Deus, chegar um pouquinho mais perto do céu. E eu só consigo isso através de pessoas como vocês. Muito obrigado. Padre Guido, as suas considerações finais e depois a sua bênção, por favor. Portanto, que este programa que acabamos de assistir seja um motivo a mais para fortalecer a nossa fé, o nosso entusiasmo de sermos cristãos e, sobretudo, de dizer sempre o nosso muito obrigado a Deus por tudo que de bom Ele fez através de Jesus. Muito bem. Sua bênção, Padre Guido. E vamos receber com alegria, como sempre acontece ao tema dos nossos programas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.